de ser divertida. Na mesma década que foi introduzida a penicilina como cura para as doenças, outro caminho histórico estava sendo esculpido no campo médico. Um que ajudou e inspirou muitos a buscarem tratamentos e carreiras médicas não tradicionais e obter seus notáveis benefícios. Este caminho foi desenhado por uma pioneira, Dra. Gladys Taylor McGarey. A Dra. Gladys tem testado remédios por mais de 60 anos. Ela foi a primeira médica a utilizar a acupuntura nos Estados Unidos. Abriu terreno para o parto natural e é conhecida em todo o mundo como a mãe da medicina holística. Hoje, ela é a cofundadora da Associação Americana de Medicina Holística e da Academia de Parapsicologia e Medicina. Ela tem 93 anos de idade. A história dela é uma história de sucesso com consequências históricas. O como virá. Dra. Gladys sempre soube que queria ser médica, embora fosse extremamente raro as mulheres entrarem para a área médica. Afinal, na década de 1940, o papel da maioria das mulheres era ser dona de casa e mãe. Poucas trabalhavam fora, e muito menos se aventuraram em carreiras não tradicionais, que uma vez eram reservadas para homens pela sociedade. Suas aspirações a levaram para um extenso território inexplorado. Como ela superou os obstáculos que certamente se apresentaram durante o processo? O que passou em sua cabeça e a motivou a seguir o caminho invicto ao se aventurar no campo médico antes que as mulheres fossem aceitas com os braços abertos? Sua história extraordinária contém lições que todos podemos nos beneficiar e inspirar até hoje. Como desde 2 anos eu sabia que eu tinha que ser médica, não era algo que eu tivesse que decidir. Eu só tinha que decidir como eu ia fazer isso acontecer. Saber que eu deveria me tornar médica me deu força para enfrentar os obstáculos que se apresentaram. Foram irritações e, por vezes, obstáculos, mas nunca foram sinais para parar. Já que eu tinha uma dislexia grave, meu desafio era interno, e as obstruções do lado de fora eram coisas que eu só teria que lidar quando eu fosse confrontada por elas. Eu tive que aprender a encarar as coisas como elas vinham e a lidar com elas da melhor maneira possível. A Dra. Gladys tinha confiança em si mesma e grande crença no propósito de sua vida. Talvez o maior medo que tenha enfrentado fosse o da crítica. Afinal, ela era uma mulher entrando em um campo dominado pelos homens. Segundo o Dr. Hill, o medo da crítica é quase tão universal quanto o medo da pobreza, e seus efeitos são tão fatais para a realização pessoal, principalmente porque esse medo destrói a iniciativa e desencoraja o uso da imaginação. Para conquistar, a motivação deve ser maior do que o medo. Ambas são emoções poderosas que têm o potencial de nos fazer avançar ou nos deter. Para a Dra. Gladys, a motivação superou tudo e a manteve em movimento sempre em direção ao seu objetivo, afugentando as vozes da crítica, desaprovação e dúvida. A conexão mente-corpo. No entanto, ela é rápida em reconhecer o profundo impacto que as emoções podem ter na nossa saúde e a importância de estar em sintonia com o que está acontecendo no nível emocional. O perdão é enorme. Preciso me perdoar e aos outros para que eu possa seguir a vida. A palavra nos diz o que fazer. Podemos agradecer pela oportunidade de experimentar qualquer que tenha sido aquela lição de vida. Isso pode levar anos, e talvez nunca possamos alcançar completamente nosso objetivo. Mas o caminho é muito mais saudável e agradável do que ficar com ressentimentos. Torna-se como uma cicatriz que foi curada, em vez de uma ferida em que sempre estamos tirando a casca.
A doutora Gladys acredita que o oposto do amor não é a raiva, é a apatia. A raiva é energia e às vezes é muito apropriada. Se ficar cega, torna-se ódio, e isso é um assassino. Se ficar preso, pode causar doenças. Mas a apatia para todo o movimento de energia e o fluxo da vida. Nada de bom pode acontecer quando a apatia está no controle, sem crescimento, apenas decadência. Remove a luz e o leva para a escuridão. Como uma médica bem-sucedida, internacionalmente renomada, a doutora Gladys viu os benefícios de cura não apenas da doença e do corpo, mas também da mente e do espírito. Sua visão de uma abordagem integrada do Oriente-Ocidente para o bem-estar tem muitos aspectos. Está misturando a arte e a ciência da medicina, recuperando o rosto feminino com paixão da medicina. Permite que a força da vida ou espírito seja ativada para que a vida por si se torne a curadora. Está reivindicando a vida, entendendo que lidamos com doenças, mas não são estas doenças. A longo prazo, o amor é o que faz a cura. As modalidades oriental e ocidental são apenas formas diferentes de praticar a arte e a ciência da medicina. E elas se misturam muito bem se lhes dermos uma chance. É como mover-se para a luz. A doutora Gladys gosta de dizer que ela tem 93 anos e sem receita. Ela certamente é uma raridade, e os métodos de tratamento e as metodologias em que foi pioneira contribuíram para a sua excelente saúde e longevidade. Para ela, trata-se de assumir o controle de si mesmo e a liberdade de fazer as melhores escolhas para você. Se eu achar que uma receita é indicada em algum momento e eu decido tomá-la, posso deixar que ela faça o trabalho que sabe fazer e deixar de lado as partes do meu corpo que estão funcionando bem. Dessa forma, eu a reconheço como um adjuvante. Eu mesma me curo. O fato de que a mente é tão poderosa que realmente pode curar o corpo é fascinante, de acordo com a filosofia do penso e acontece, do Totorrio. Embora ela tenha aplicado o poder positivo do pensamento a experiências como o parto natural e o tratamento de doenças, a doutora Gladys reconhece prontamente o impacto dos pensamentos em questões mais amplas, incluindo felicidade e sucesso profissional. Os pensamentos são coisas vivas, que criam outros pensamentos, que são coisas vivas. Eles também são imãs, atraem pensamentos e pensadores. Os pensamentos criados provêm do que deixamos que eles criem. Qual é o nosso ideal? Para o que temos que viver? Para que eu quero melhorar? Eu, pessoalmente, escolhi viver na gratidão. Em outras palavras, se nossos pensamentos são de boa saúde e bem-estar, produziremos exatamente isso em todos os aspectos de nossas vidas. Se nos estendermos sobre o que queremos, esses pensamentos realmente atrairão e criarão a contraparte viva. A mesma informação compartilhada por Napoleon Hill em Quem Pensa Enriquece. O legado pode ser aplicada aos negócios, sucesso, felicidade e, como o trabalho de uma vida inteira da doutora Gladys demonstra, até a nossa saúde. Da crença particular ao sonho compartilhado. É claro que a mente é um reservatório poderoso. Não só pode dar à luz a pensamentos, mas pode inspirar e nos motivar a persegui-los. Possui a capacidade de mudar o resultado de praticamente todos os aspectos das nossas vidas, caso prestemos atenção e nos permitamos fazer isso. Então, como trazemos esse poder à tona? Como médica, como a doutora Gladys,
Convence seus pacientes de que suas técnicas têm mérito e os beneficiarão, mesmo quando eles não compartilharem a mesma crença. Se eu tiver uma ideia e não souber o que a outra pessoa pensa, posso simplesmente pendurar essa ideia lá fora e ver se a pessoa se agarra a ela, a rejeita ou a ignora e responde. Se eu acho que é um conceito importante e eles não o aceitam, eu posso apenas trazê-lo repetidamente até que pensem que é sua própria ideia original. Missão cumprida. Na maioria das vezes, um argumento não faz muito. A reformulação é muitas vezes muito útil, mas se for importante, eu não desisto. A lição? Nem todos concordam com uma ideia, mas isso não significa que não vale a pena persegui-la. Se for um conceito importante, deve-se sempre ir atrás dele, se necessário. A doutora Gladys usou esses princípios para se tornar uma figura pioneira no campo da medicina. E ela fez isso sem o medo da crítica. É um princípio que ela ensina em sua prática, pois ajuda as pessoas a curar o corpo com a mente. Ao ter essa postura, ela fez história enquanto causava um impacto positivo em milhares de vidas. Pensamentos são seres vivos, capazes de mudar não apenas a sua vida, mas a vida de incontáveis outras pessoas. É sua responsabilidade nutrir seus pensamentos desde a infância, protegê-los das forças externas que prejudicariam ou até mesmo poderiam destruí-los, e levá-los à maturidade para que eles possam ter uma vida magnífica própria. Capítulo 10. Só é pobre quem quer. O que não vemos, o que a maioria de nós nunca suspeita existir, é o poder silencioso, mas irresistível, que vem ao resgate daqueles que lutam em face ao desânimo. Napoleon Hill. Na mesma década em que a doutora Gladys estava entrando na área médica para salvar vidas, a Segunda Guerra Mundial estava perdendo vidas. Alguns lutaram na batalha e sobreviveram. Outros não se envolveram na guerra, mas, no entanto, lutaram pela sobrevivência. As vítimas do Holocausto tiveram suas próprias feridas de batalha, que lhes custaram tanto física quanto mentalmente. Aqueles que estavam em campos de concentração tiveram que confiar em uma determinação interior para suportar as realidades de serem mantidos em cativeiro. Uma determinação baseada na fé, mas cimentada pela força. O filme de Steven Spielberg, vencedor do Oscar, A Lista de Schindler, retratou as cenas que muitos prisioneiros do Holocausto experimentaram todos os dias. Os contos de sobrevivência embutidos em suas memórias são exemplos de força e perseverança que prevaleceram mesmo nas situações mais brutais. Jack Byrne é um desses sobreviventes. O comportamento calmo de Jack fala de graça e dignidade, mas suas palavras contam uma história de incrível força e fortaleza que supera a compreensão de uma pessoa comum. Sobrevivendo na esperança. Jack era um menino quando se tornou prisioneiro. Uma das suas primeiras memórias é a realização das seleções, onde separavam os prisioneiros em linhas que selariam seu destino. Devido à sua idade, ele foi considerado útil e categorizado como trabalhador. Entretanto, seu pai e seu irmão mais novo foram colocados em uma linha diferente. Sabendo o que aconteceria, seu pai empurrou seu filho mais novo para outra linha, com a intenção de salvar a vida dele. Todos os dias, Jack foi forçado a executar extenuante trabalho físico, mas duas coisas lhe deram força para continuar. Uma era esperança, a outra era seu irmão. Muito jovem para um trabalho físico, seu irmão era deixado para trás.
A comida era, no mínimo, escassa, e seu irmão arriscava sua própria segurança e bem-estar para esconder um pedaço de pão para dar ao irmão mais velho. A lealdade familiar e o altruísmo ajudaram Jack a suportar os momentos mais sombrios. Durante seus anos em campos de concentração, Jack era espancado com frequência. Suas habilidades de observação cresceram depois de testemunhar um ritual de morte diário. Logo, aprendeu a observar de onde vinham os tiros e para onde eles eram apontados, e ele corria na direção oposta. Sem sinal de libertação iminente, a esperança estava por um fio, mas era a esperança que o observava através das horríveis condições e experiências que ele estava exposto durante sua prisão. Quando perguntado como ele conseguiu, como suportou a fome, a dor e a brutalidade, ele respondeu: esperança. Eu tinha uma chance se eu permanecesse vivo. Era bem sabido que escapar não era uma opção. Apesar dos prisioneiros superarem em número os guardas estavam fortemente armados. Seus cachorros encontrariam o que suas balas perdessem. Aqueles que estavam presos nos campos tinham apenas uma escolha: ficar no campo, fazer o que lhes diziam e esperar que vivessem o suficiente para experimentar a liberdade. Para aqueles que ainda estavam do lado de fora, a escolha era bem clara. A única maneira de evitar a prisão ou a morte, a única maneira de sobreviver, era se esconder. Tal foi o caso da esposa de Jack, Adele, que tinha apenas 5 anos quando se tornou o que ficou conhecido como uma criança escondida. Um dia, sem aviso prévio, Adele foi enviada para viver com um dos clientes de seu pai. Depois que seus avós foram tirados da casa e empurrados para os caminhões, seu pai a levou para outra família, para mantê-la segura. Originalmente, eles foram convidados a mantê-la por alguns meses. Aqueles meses se tornaram 3 anos. Uma igreja encontrou outra casa para seu irmão. Como muitos judeus, eles permaneceram escondidos. Sem permissão para ir à escola, ela também não podia ir para a cidade ou ver sua família. Durante as buscas domiciliares, ela subiu e ficou escondida entre as tábuas da casa, tremendo de medo, e embora fosse apenas uma criança, plenamente consciente de que, se alguém soubesse que ela era judia, ela seria morta. Naturalmente, Adele perdeu os pais e a família. No início, passou muitas noites chorando. No entanto, ela estava ciente de que, quando estava escondida, não podia chorar ou emitir qualquer som. Como os prisioneiros em campos de concentração, sabia que sua sobrevivência exigia que aceitasse suas condições. Experiências traumáticas deixam cicatrizes emocionais. Essas cicatrizes se revelaram quando Adele conseguiu retornar à sociedade, à família e à escola. Após a guerra, ela era a única criança judia na escola e uma criança de 8 anos que acabara de entrar no jardim de infância. Para ajudá-la a se ajustar, seus pais a colocaram no sistema escolar Montessori, mas ainda assim ela se sentia como uma pessoa inferior aos outros. Ela era acanhada e tímida, com medo de que os outros não gostassem dela por ser judia. Compreensível, dadas as circunstâncias do início de sua vida. Esta insegurança e o complexo de inferioridade levaram tempo para serem superados. Sentir-se menos não é fácil, mas ela aconselha outros que sofrem dos mesmos sentimentos para serem mais fortes e se amarem. Depois de muitas décadas, Adele entende que o trauma nos torna mais fortes, o que faz com que ela aprecie o que tem.
Ao longo dos anos, ela e seu marido compartilharam suas experiências individuais de sobrevivência com seus filhos. Tem sido o objetivo deles proporcionar aos filhos uma vida mais feliz do que eles tiveram. Esse objetivo foi concluído. Os sobreviventes do Holocausto podem nos dar uma lição de esperança. Não havia nenhum fim à vista, nenhuma data marcada no calendário que significaria o fim de ser mantido em cativeiro. A libertação não era certa. Era apenas um desejo. A única coisa que fazia continuar mais uma hora, mais um dia, semana, mês e ano. Continue cavando. É provável que nenhum de nós terá que suportar o tipo de provas inimagináveis que Jack e Adele enfrentaram em suas juventudes. Mas todos nós atravessamos momentos difíceis, quando somos tentados a aceitar a derrota e devemos cavar fundo para encontrar a força interior. É fácil perder a esperança em tempos difíceis. Quando o sucesso não é uma certeza, às vezes não podemos ver além dos nossos desafios imediatos e imaginar a possibilidade de que nosso objetivo, nosso sonho, possa realmente existir. Muitas pessoas nunca experimentaram o sucesso simplesmente porque desistiram muito cedo. Na verdade, a maioria dos aspirantes a empresários que desistiram faz isso quando está mais perto de atravessar seu sucesso do que nunca. Eles apenas não sabem disso. Durante a histórica corrida pelo ouro americano de 1849, milhares de futuros mineiros viajaram a São Francisco para reivindicar sua participação na fortuna que foi enterrada sob o solo que mais tarde se tornaria o estado da Califórnia. Como em quase todo esforço que vale a pena, o sucesso não era uma certeza e exigia trabalho árduo e paciência. Os 49ers, garimpeiros, como eram chamados, descobriram que a mineração não era fácil. O trabalho era enfadonho, difícil e muitas vezes perigoso. Com uma picareta e pá, eles cavavam o solo sob o sol da Califórnia, do amanhecer até o anoitecer. O seu único incentivo e motivação era a esperança. Não era segredo que levaria tempo. Nenhum dos mineiros pensou que iria achar ouro na primeira tentativa. Mas poucos estavam preparados para o fato de que seus esforços levariam meses ou mais. Centímetro por centímetro, o trabalho era cansativo, sem recompensa ou pagamento. Os mineiros acabavam percebendo que seus esforços eram inúteis e mudavam para um novo local onde suas perspectivas pudessem ser melhores, ou desistiam completamente. Assim, a mineração do ouro ganhou a reputação de ser uma busca de tentativa e erro. Tente e erre. Tente e erre. Tente e erre novamente. Foram aqueles indivíduos que estavam dispostos a falhar sempre que necessário, que no fim conseguiam. Aqueles que guardaram as paz quando falharam, foram embora com as mãos vazias e desiludidos com seus sonhos. Poucos sabiam que, quanto mais tempo persistissem, mais provável seria o sucesso. A recompensa, o ouro que os levou até o local, estava ao seu alcance, a poucos metros de distância, quando eles desistiram. Não podiam ver além do presente e a possibilidade de sucesso. Como resultado, perderam a esperança. Lembre-se do que Jack disse sobre a esperança, permitindo-lhe sobreviver aos campos de concentração. Eu tinha uma chance. Se eu permanecesse vivo. Os mineiros tinham uma chance, mas apenas se não abandonassem a esperança. O mesmo princípio se aplica a qualquer esforço que você realize.
O momento em que o sucesso parece impossível é precisamente quando você precisa encontrar a determinação interna, a força e a fortaleza para continuar, pois é neste momento que você está mais perto possível do sucesso. Só porque você não pode ver a libertação ao virar a esquina, isso não significa que não vai acontecer. Só porque você ainda não atingiu o ouro, não significa que ele não está lá. Com apenas um pouco mais de escavação, você vai encontrá-lo. Mas primeiro, você deve desenterrar a força para continuar tentando. Você tem uma chance, mas apenas se você mantiver seus sonhos vivos. A força mental e emocional para superar desafios e obstáculos é um pré-requisito para o sucesso. Sempre haverá desafios e obstáculos. No final, essas coisas terão menos impacto em seu sucesso do que sua força para superá-las. Quando você substitui a dúvida e o desapontamento pela perseverança, força e fortaleza, você encontrará uma maneira de transformar seus pensamentos, ideias e objetivos em realidade. Como Napoleon Hill disse, pensamentos misturados com determinação de propósito, persistência e um desejo ardente são coisas poderosas. Capítulo 11. Falhando para ter êxito. A oportunidade muitas vezes vem disfarçada sob a forma de infortúnio ou derrota temporária. Napoleon Hill. Sem dúvida, o medo do fracasso pode transcender a realidade. Afinal, os pensamentos se tornam realidade. Se ele se origina no ceticismo dos outros ou é o resultado de períodos de difíceis lutas, o medo pode ser bastante real e fazer com que muitos desistam. Alguns podem nem tentar, enquanto outros podem se ver tentados a desistir muito apressadamente. Eles perdem a esperança inicial e a motivação que estimularam sua ideia e se resignam ao fracasso iminente. Lembre-se, porém, de que o medo do fracasso é apenas um pensamento, e não é o pensamento que é mais importante. É a ação que você dá a este pensamento e a perspectiva a partir da qual você vê. É a prole do pensamento que terá o maior impacto. Por exemplo, se o medo do fracasso desencadeia um desejo mais forte de superar os obstáculos, você tentará mais e provavelmente progredirá. Por outro lado, se o pensamento de falhas potenciais incutir tanto medo a ponto de você ter receio de tomar qualquer atitude, o fracasso é inevitável. Este capítulo examina o medo sob uma perspectiva nova e bem diferente, à medida que exploramos a possibilidade de que o fracasso pode ser um elemento positivo no eventual sucesso. Esse princípio foi comprovado ao longo da história entre alguns dos maiores empresários, incluindo os entrevistados pelo Dr. Napoleon Hill. Vamos dar uma olhada na história e voltar a nos familiarizar com eles. O grande Henry Ford não desconhecia o fracasso. Antes de fundar a Ford Motor Company, os empreendimentos anteriores a Ford fracassaram e o deixaram falido. Um dos maiores artistas de todos os tempos, o famoso Vincent van Gogh, só vendeu uma pintura durante toda a sua vida. Apenas uma. E não podemos nos esquecer de Thomas Edison, que falhou milhares de vezes em sua busca para produzir uma lâmpada. Edison entendeu que o fracasso não era negativo. De fato, ele percebeu suas tentativas mal-sucedidas como passos positivos para o sucesso, como refletido em sua citação agora famosa. Eu não falhei. Acabei de encontrar 10.000 maneiras que não funcionarão. Essas são algumas falhas experimentadas por empreendedores altamente bem-sucedidos.
Eles são acompanhados pelo Coronel Sanders, cuja receita de frango frito Kentucky foi surpreendentemente rejeitada 1009 vezes antes de ser aceita por um restaurante. R. H. Massey teve 7 negócios fracassados antes que sua loja de departamento encontrasse seu sucesso inicial em Nova York. Disseram ao Walt Disney que ele não tinha imaginação nem boas ideias. Após várias falhas no negócio, ele pediu falência. Mesmo depois que a Disney se tornou um sucesso, ele se manteve cético e crítico e foi informado de que ninguém pagaria para ver um rato em desenho animado. Hoje, o amado Mickey Mouse ultrapassou seu criador e os parques, filmes e livros da Walt Disney geraram bilhões de dólares em lucros. Levando nossos fracassos para a era moderna, o escritor de best-seller Stephen King teve seu primeiro romance rejeitado por 30 vezes. Esse romance, intitulado Carrie, acabou se tornando um mega best-seller e um grande filme. O primeiro produto da Sony, uma panela de arroz, foi um fracasso total, assim como o primeiro negócio de Bill Gates, o Tref ou Data. O que esses empresários têm em comum? Eles não desistiram, mesmo depois de enfrentar rejeição após rejeição e vários fracassos. Como Edison, eles sabiam que cada fracasso os aproximava um pouco mais do sucesso final. A mentalidade desses empreendedores altamente bem-sucedidos me intrigou. Então eu queria ver como a possibilidade de falhar poderia afetar os aspirantes a empreendedores em sua primeira busca pelo sucesso. Foi quando conheci Nick Evans, co-inventor do aplicativo e dispositivo chamado Tile. O Tile não é um conceito novo. Ele ajuda as pessoas a localizar seus itens perdidos. Nick Evans encontrou uma oportunidade para torná-lo menor, acessível e disponível para mais pessoas. Você simplesmente fixa o dispositivo a um item e liga o seu telefone para encontrar o seu item. A beleza do produto é que ele permite ao usuário utilizar a tecnologia dos telefones de outras pessoas, ampliando assim o alcance e o número de pessoas que estão ativamente tentando encontrar o item. Se alguém tivesse um Tile na bicicleta e ela de repente sumisse, abriria o aplicativo associado em seu smartphone e tocaria em um botão que avisa que o usuário perdeu a bicicleta. E o smartphone de todos os outros usuários do Tile no mundo começariam a procurar pela bicicleta. Essa tecnologia não é nova, mas Nick e seu parceiro, Mike Farley, viram uma oportunidade de montá-la elegantemente e fazê-la desenrolar por uma pequena bateria. Para começar, conseguiram um investidor financeiro, mas também usaram outra fonte, o crowdfunding. Eles organizaram uma campanha com material de marketing e geraram um grande interesse. Eles até conseguiram comprar publicidade antes da fabricação, obtendo citações firmes e conhecendo a economia de seu produto. Ou seja, fizeram a lição de casa. Pedi ao Nick para compartilhar sua definição de fracasso e como isso impactou sua experiência. Isso é difícil de responder. Depende realmente de como você olha para ele. O Vale inteiro, Vale do Silício, tem uma opinião diferente sobre o fracasso. As pessoas o aceitam um pouco, mas entendem que o fracasso faz parte do caminho do sucesso. Este é um conceito fascinante. O Vale do Silício depende da inovação e de invenções constantes e mudanças na tecnologia. Sem falhas, essas invenções não existiriam. Ao desenvolver e lançar tantos produtos e tecnologias novas, porém, com certeza haverá certo grau de falha. Devido a isso, é necessário adquirir a mentalidade de que o fracasso é aceitável e uma parte vital da geração de sucesso. Nesse ambiente, o fracasso não é temido,
mas sim considerado um papel positivo na inovação. Dr. Hill nos disse que força e crescimento vêm apenas através do esforço contínuo e da luta. Ainda assim, dada a escolha, é compreensível que a maioria dos inovadores prefira o sucesso sobre o fracasso. Preferimos que nosso caminho seja suave, contínuo e livre de barreiras ou desvios. A realidade é, no entanto, que encontremos contratempos e obstáculos ao longo do caminho. Se soubermos que haverá desafios em nossas atividades, como podemos ficar motivados e no caminho certo sem nos desanimar ou desiludir? Nick Evans oferece este conselho. Considere as lições que aprendeu e tente novamente. É difícil de fazer isso às vezes. É especialmente difícil de fazer por causa da pressão externa, por causa de seus próprios pensamentos em torno do fracasso. Se você está envergonhado de dizer às pessoas que você vai tentar fazer isso, e então você não consegue, e agora você tem que enfrentar isso, é natural pensar que você precisa parar de se esforçar tanto e se colocar lá, ou que talvez você precise ser um pouco mais conservador e obter um emprego normal. Nem todo mundo pode entrar na sua onda e achar a sua ideia convincente. Nick admite que as pessoas pensavam que ele e seu parceiro estavam loucos, mas eles provaram que elas estavam erradas. Você realmente precisa acreditar em si mesmo. Precisa entender que mesmo se você falhar, ainda está tudo bem. Como os criadores do Time viram coisas novas no mercado que tornaram a ideia existente melhor e viável, eles conseguiram aproveitar um mercado enorme. Ao adicionar a tecnologia de pesquisa compartilhada, eles criaram um componente adicional em seu aplicativo que poderia progredir em outros. Ou seja, sua invenção pode se tornar um modelo que é usado por outros em seus produtos. Isso nos leva a outro medo. O medo de que expor nossas ideias ao público possa resultar em roubo, empréstimo ou cópia. É uma possibilidade, mas de acordo com o nosso empreendedor, isso deve motivar, não nos impedir de buscar nossa visão. Este é um indicador de que você está fazendo algo certo, que é quando as pessoas estão começando a seguir o seu caminho. Tile é um novo produto que está gozando de enorme sucesso, embora seus criadores tivessem pouca ou nenhuma experiência em administrar o negócio. Eles não estavam cientes dos obstáculos potenciais que poderiam encontrar. Portanto, seu fator de medo era muito baixo. O que eles tinham, no lugar do medo, era uma visão e uma forte crença nela, mesmo que sua tecnologia não fosse nova. Os dois não estão sozinhos. Outros também criaram sucesso com base em produtos ou serviços inexistentes, e o fizeram porque acreditaram em sua visão. Um fator que contribui para o sucesso deles é a confiança em si mesmos e em sua ideia. Sem confiança, eles teriam sido mais propensos a ouvir críticos, que achavam sua ideia muito arriscada e ofereciam conselhos bem-intencionados para não deixar seus empregos diários. Os jogadores da NFL Super Bowl, Liga de Futebol Americano, Jacob Jones e Thomas Smith, sequer foram recrutados por uma faculdade. Eles conseguiram suas oportunidades como reservas. Eles estavam dispostos a ter uma chance, porque eles acreditaram em seus potenciais. São empreendedores como esses que acabam transformando suas ideias em realidade. Pessoas que estão dispostas a correr riscos, enfrentam rejeições potenciais e impõem essas rejeições. O medo é uma parte natural do processo de obtenção do sucesso. Para superar o medo, você pode ter que fazer um esforço consciente e saber de sua presença e impacto potencial em seu objetivo. Sobretudo, você precisa ver seus medos como sinais saudáveis e transformar a falha em oportunidade. A próxima vez que o medo ameaçar interromper sua visão, faça estas perguntas a si mesmo.
Do que estou com medo? Você tem medo de críticas, rejeições ou fracasso? Identifique a origem do seu medo e provavelmente verá que você pode lidar com rejeição, crítica ou fracasso. 2. Qual é a pior coisa que pode acontecer? Seus medos são imaginários, e mesmo se eles aparecerem, sua imaginação provavelmente os transforma em algo maior do que eles realmente são. 3. Como posso usar o meu medo de forma saudável? Como nosso empreendedor, você pode usar o medo de uma maneira positiva, vendo isso como um sinal de que você está inserido em algo grande. Deixe-o motivá-lo em direção ao seu objetivo. E se você experimentar um fracasso na busca por seus objetivos? Primeiro, perceba que você não está sozinho. Na verdade, você está em muito boa companhia. Os maiores líderes e empreendedores de todos os tempos falharam. O que os distingue é que eles aprenderam a aplicar cada falha no seu sucesso futuro. Faça a si mesmo estas perguntas quando encontrar obstáculos ou experimentar falhas. 1. O que deu errado? Ao identificar o que não funciona, você está dando um importante passo, mais perto de encontrar o que funciona. Neste caso, o fracasso é uma coisa boa. 2. Como posso corrigir o meu percurso e alcançar meu objetivo? Use uma lição dos navegadores profissionais. Quando um piloto encontra turbulência, ele não volta. Quando um capitão navega em mares tempestuosos, ele permanece em curso. Eles percebem que esta é uma situação temporária e eles devem manter seu destino. Retornar ou abandonar o navio não é uma opção. 3. Como posso usar esta experiência de forma positiva? Muitas vezes, os obstáculos e as falhas nos fornecem respostas e soluções que irão revelar onde precisamos ir e o que precisamos fazer para superá-las. Deixe-os motivá-lo enquanto você percebe que eles o aproximaram do sucesso que deseja alcançar. Encontre a oportunidade na experiência para transformá-la em positiva e você estará mais motivado e inspirado do que nunca ao fazer de suas ideias a realidade que elas podem e devem ser. Capítulo 12. Liderando para viver a riqueza. É realmente verdade que você pode ter sucesso melhor e mais rápido ajudando os outros a ter sucesso. Napoleon Hill. Às vezes, as maiores oportunidades da vida chegam quando menos esperamos. Nesses momentos, temos uma escolha. Podemos recuar diante do medo e da falta de certeza, cedendo às nossas próprias dúvidas e ao desânimo dos outros. Ou podemos encarar o desafio, fazendo então a escolha e aí aceitar o destino que nos foi apresentado e reunindo os recursos para ser digno disso. Quando Gina Dwyer Owens tinha 35 anos, a morte de seu pai deixou a empresa de serviços fundada por ele, o Grupo Dwyer, órfã de um presidente e CEO. Gina foi convidada a ocupar o cargo dele, um pedido que não foi aprovado unanimemente na organização. Ela sabia que os outros esperavam que ela fracassasse. Na verdade, eles disseram isso a ela. Diante do ceticismo sobre a falta de experiência e conhecimento do setor, ela teve que provar sua capacidade rapidamente e ganhar a confiança dos outros. Concordando que ela não tinha experiência, Gina pediu que lhe dessem 6 meses para provar que ela era capaz de fazer o trabalho e bem feito. Talvez ela não tenha tido experiência executiva, mas ela era uma cliente e sabia o que os clientes queriam. Esse era o conhecimento que ela estava trazendo à mesa e finalmente criou um crescimento maciço nos negócios. Hoje,
Com mais de 30 anos de experiência e uma série de sucessos fenomenais creditados a ela, Dina ainda atua como CEO e presidente, supervisionando 7 marcas da franquia, com mais de 1.600 locais ao redor do mundo. Ela foi a empresária do ano de 2012 da Ernst Young para a área do Sudoeste Norte e foi destaque no primeiro episódio especial de O Chefe Espião, Epic Bosses, Chefes Épicos. Os valores fundamentais da empresa que ela assumiu, juntamente com os valores pessoais dela e sua convicção de que sempre há espaço para melhorias, formaram o pilar de seu sucesso impressionante. Uma fundação de riquezas. Embora construir e manter um negócio rentável tenha sido o principal objetivo de Dina, que ela provou ser excepcionalmente boa em alcançar e superar, não é seu único objetivo. Igualmente importante para ela é ter um impacto significativo nas vidas dos outros, especialmente porque ela tenta ajudar os outros a criar sucesso na propriedade de suas franquias. Seu compromisso com este objetivo é a extensão natural do legado e da visão fundadora do pai. O Grupo Dwyer foi desenvolvido sob um código de valores baseados em suas crenças empresariais, que ele codificou para que pudessem ser implementados no dia a dia e serem usados pelos funcionários para se manterem e prestarem contas. Este código é conhecido internamente como Vivendo Rica, um acrônimo de respeito, integridade, cliente e alegria no processo, e tornou-se a peça central da identidade e marca da empresa. A eficácia desse código foi testada, no entanto, com a aparição de Dina no programa O Chefe Espião. Sua missão no programa era atuar como uma funcionária em uma de suas próprias franquias, para descobrir se os valores fundamentais que ela e seu pai haviam trabalhado para incutir estavam, de fato, atingindo a equipe da linha de frente e melhorando a experiência de seus clientes. Embora estar no programa muitas vezes exponha os chefes e mostre pontos negativos em seus negócios, Dina abraçou isso como uma oportunidade para identificar o que estava funcionando e encontrar maneiras de melhorar o que não estava. Suas observações ajudaram a reforçar a marca do Grupo Dwyer e a mantê-la viva. Priorizando a positividade. A positividade é outro fator importante no sucesso de Dina. Sua definição da geração do pensamento é o poder do pensamento positivo e criar e manter um ambiente e espírito positivos no local de trabalho é uma das características de sua liderança. De acordo com sua experiência, os benefícios de tal ambiente são múltiplos. O desempenho é maior em ambientes positivos do que em ambientes negativos. Os resultados positivos em vendas são mais elevados. As pessoas positivas são mais resilientes e, portanto, mais capazes de superar desafios e encontrar soluções. Pessoas positivas têm menos estresse e tomam melhores decisões sob pressão. Elas podem ver além do problema, têm uma perspectiva ampla, o que permite ver soluções e executar mudanças quando necessário. Para ajudá-la a manter a positividade em seu negócio, ela é uma ávida estudante de CDs motivacionais, inspiradores, espirituais e educacionais. Fora do local de trabalho, ela se volta para a espiritualidade para obter força e para ganhar e manter a confiança necessária para operar como executiva de alto nível. Como parte deste compromisso com a positividade, Dina também aconselha os empresários e líderes aspirantes a se esforçarem para a autenticidade, entender quem eles querem ser e quais são seus verdadeiros objetivos, em vez de tentar modelar os objetivos e caminhos dos outros. Nessa mesma linha,
Ela incita as pessoas a fazerem o que amam e a contratarem outros para cobrir os aspectos dos negócios que não gostam ou não são bons. Como ela diz, se você não faz o que ama, será uma tortura. O trabalho deveria ser uma daquelas coisas em que não se sente como tal. Ajudando os demais a criarem empresas bem-sucedidas, Gina Dwyer Owens e o Grupo Dwyer compreendem o significado de viver a riqueza, como Napoleon Hill entendeu. O significado que ele se esforçou para promover em Quem Pensa Enriquece, o legado. Sua visão é impulsionada por valores, não lucros, e seus negócios são extremamente lucrativos como resultado. Seu sucesso é totalmente dependente do sucesso de seus funcionários e franqueados. Como resultado, o sucesso é aproveitado por todos. Cada uma das suas franquias é baseada em uma ideia original, com o serviço no centro, e seu crescimento e sustentabilidade podem ser atribuídos ao restante, alinhado a essa ideia e aos valores que ajudaram a sua organização. A maioria das pessoas procura criar riqueza em primeiro lugar e espera que uma vida rica e gratificante seja o resultado. A estratégia oposta é a que você deve adotar. Quando você vive autenticamente, corre atrás de sua paixão e procura apoiar e enriquecer a vida dos outros no processo, esses valores criarão a riqueza material que você está procurando. É a estratégia no coração da filosofia de Napoleon Hill. Funcionou para Gina Dwyer Owens e The Dwyer Group e funcionará para você também. Capítulo 13. Do trauma ao triunfo. A grande realização geralmente nasce de um grande sacrifício e nunca é o resultado do egoísmo. Napoleon Hill. Muitas vezes, as sementes de nossos maiores triunfos e avanços são plantadas durante nossas horas mais sombrias e momentos mais desafiadores. Para Michelle King Robinson, fundadora e CEO do site de saúde da mulher EmpowerHer.com, chegou um momento em que, aos 42 anos, ela foi submetida ao que mais tarde descobriria ser uma histerectomia desnecessária e depois sofreu quase um ano de inesperada dor e sofrimento como resultado disso. Michelle experimentou momentos de verdadeira desesperança durante aqueles meses. Ela até pensou em acabar com sua própria vida. Contudo, no meio da crise, aconteceu algo que mudaria não apenas sua vida, mas a de milhões de outras vidas em todo o mundo. No momento em que estava mais por baixo, fiz um acordo com Deus. Se eu pudesse melhorar, eu me certificaria de que nenhuma outra mulher tivesse que sofrer do jeito que eu sofri. Não debaixo do meu nariz. Não se eu pudesse ajudar. Depois de entrecruzar o país em busca de um médico que pudesse fornecer uma explicação e alívio de seus sintomas, e não recebendo, Michelle procurou respostas por conta própria, em todos os lugares que pudesse, incluindo, é claro, a internet. Eu postei na web continuamente, dizendo: estou deprimida. Eu passei por uma histerectomia completa. Alguém pode me ajudar? Estava procurando uma mulher como eu, alguém que tivesse passado pelo que passei. E foi ilusão. Eu provavelmente postei em 200 sites e todos diziam: podemos ajudá-la, fale com a gente. Nunca obtive uma resposta. Finalmente, por insistência de uma amiga, ela leu um livro de um médico cuja filosofia repercutiu nela e cuja prática aconteceu em seu próprio quintal. Michelle marcou uma consulta e então iniciou um protocolo de 2 tratamentos simples que, em apenas 5 dias, fez o que 8 meses, 12 especialistas e 9 produtos farmacêuticos não conseguiram: fazê-la melhorar. Com a saúde restaurada e a mente limpa, Michelle partiu para cumprir com a promessa que fez. Eu fiquei doente. Eu melhorei.
Então eu fiquei louca. E você não quer irritar uma mulher, porque ela vai se acabar e abrir uma empresa. Michelle sabia em primeira mão que havia uma enorme população desatendida de mulheres que estavam se reunindo na internet com perguntas sobre sua saúde e bem-estar. Sabia também que o que elas estavam procurando não estava lá. Ela pôde ver claramente o que precisava criar. Um site rico em conteúdo e fácil de navegar, onde essas mulheres pudessem encontrar informação, respostas e o apoio de que precisavam para fazer melhores escolhas e ter um maior controle sobre sua saúde e suas vidas. Em outras palavras, o recurso exato que ela não teve enquanto estava doente e procurava. A questão, é claro, era como criá-lo. Isso levou tempo, testes e erro para finalmente ser atendido. Se você criá-lo, elas não virão. No início, Michelle admite, ela não sabia o que estava fazendo. Eu não era uma pessoa da internet. Eu não era uma pessoa da tecnologia. Eu não fiz faculdade. Tudo o que sabia era que tinha paixão e eu tinha recursos. O que ela precisava era, como ela diz, as pessoas certas nas cadeiras certas. Mas, como muitos empresários novos, seu instinto inicial era preencher todas essas cadeiras ela mesma. Eu achei que era tão fácil. Eu posso criar um site. Não é tudo isso. Todo mundo está criando sites. O problema é que ninguém irá visitá-lo. Você tem essa coisa chamada Google. E o Google não quer colocá-lo em uma posição hierárquica. Só porque você é uma empresa que serve mulheres, que tem boas intenções, não significa que elas vão encontrá-lo. Você precisa ter pessoas experientes em determinadas áreas da internet que possam ajudá-la a obter essa lista de que você precisa. Que entendam de otimização de mecanismos de pesquisa, que possam criar conteúdo todos os dias. Enfim, Michelle descobriu o enorme poder em um dos atos mais simples de todos: perguntar. Eu perguntei a alguém: quem pode me ajudar a fazer isso? Eu contratei alguém que é meu braço direito, que realmente sabia o que estava fazendo, porque ele saiu do mundo das startups e da tecnologia, e foi ele quem criou o primeiro website. Michelle continuou a executar sua política de perguntar até montar uma equipe de especialistas que tinha as habilidades e o conhecimento para dar vida à sua visão e fazer do Empower Her uma presença na web viável. Sua paixão por perguntar se estendeu até mesmo aos detalhes do próprio site. Ela estava determinada a fazer com que o Empower Her incluísse um botão Pergunte, que permitisse que as pessoas enviassem perguntas específicas e recebessem uma resposta pessoal, informada e em tempo hábil. Um objetivo pelo qual ela lutava e que teve rejeições de alguns dos próprios especialistas que ela buscou para ajudá-la. Eles disseram: você não pode fazer isso. Você não pode ter um recurso de perguntas. Não é um modelo escalável. Eu não tinha experiência em negócios. Eu não ligava. Eu disse: não sei que diabos é um modelo escalável. É o que eu quero e é o que você vai fazer porque eu estou pagando por isso. Então você vai descobrir. Eles fizeram. E hoje, Faça uma pergunta sobre saúde é a ferramenta mais popular do site. Desmascarando o mito da bala mágica. Michelle é rápida ao alertar os aspirantes a empresários a não comprarem o mito da história de sucesso instantâneo da internet. Mesmo depois de montar a equipe certa e lhe dar espaço para fazer o que fizeram de melhor, demorou a conseguir levar a Empower Her para onde precisava estar para ter a presença e o nível de impacto que ela imaginava. Não existe bala mágica. Não há nenhuma pílula mágica que você possa tomar para que isso funcione. Eu aprendi com o tempo.
É um trabalho árduo e está exigindo um esforço grande e tem tudo nele. Você tem que acreditar em si mesmo, acreditar no que está fazendo e acreditar na sua equipe. Ela também aconselha aqueles que pensam em começar seus próprios negócios a serem implacavelmente concentrados em suas metas e objetivos. Faça uma coisa e a faça bem. É isso. Não 10 coisas. Uma coisa e faça-a bem. Se você não fizer isso, então você não terá sucesso. Você não estará atento o suficiente. Mais de 6 anos depois, todo o trabalho árduo, o tempo investido e as lições aprendidas compensaram. O Empower Her é um dos 5 principais sites de saúde feminina na web e um dos 7 principais sites de saúde em geral, com dezenas de milhões de visitantes diferentes a cada mês. Michelle foi recompensada por sua visão, trabalho árduo e compromisso, com prêmios, elogios e o mais importante para ela, comentários de inúmeras pessoas em todo o mundo que dizem que o site que ela criou enriqueceu, melhorou e até salvou suas vidas. A escolha de agir. Michelle teve a sorte de ter lido Quem Pensa Enriquece, o Legado, de Napoleon Hill, quando jovem. Ela diz que esses princípios resistiram à prova do tempo e ficaram com ela, particularmente a insistência de Hill de que não é apenas o pensamento, mas o pensamento casado com a ação que produz resultados. Uma ideia começa como uma semente no cérebro. A partir daí, você tem que decidir o que vai fazer com ela. Você vai agir sobre ela ou vai mantê-la no cérebro como uma semente? Muitas pessoas sentam e conversam. Falar é fácil. Se você quer fazer alguma coisa, levante e faça. A escolha de Michelle de agir com a promessa que ela fez para si mesma e Deus durante suas horas mais sombrias resultou na criação de um negócio que é tudo o que ela imaginou e muito mais. Seu pensamento se tornou algo que impactou e continuará a impactar vidas das formas mais importantes e significativas imagináveis, incluindo sua própria vida. Eu tenho toda a paixão do mundo para garantir que nenhuma outra mulher sofra como eu sofri. É uma questão de paixão. Eu tenho a iniciativa e o sonho. É disso que se trata. É sobre viver o sonho. Capítulo 14. Encontrando ideias, alimentando pensamentos. Todos os intervalos de que você precisa na vida esperam dentro da sua imaginação. A imaginação é a oficina da sua mente, capaz de transformar a energia mental em realização e riqueza. Napoleon Hill. Somos todos capazes de produzir ideias que podem se transformar em realidade. Ou a capacidade é reservada apenas para aqueles com certos talentos ou genes. Para Brian Smith, o criador da Ugg Boots, a diferença entre as pessoas que têm uma ótima ideia e a deixam escapar e quem prossegue com ela e impacta o mundo se resume uma única palavra: visão. Brian é um indivíduo que é altamente qualificado em encontrar oportunidades em lugares improváveis e transformá-las em grandes sucessos. Ele acredita que as ideias são abundantes. Estão em todos os lugares para onde olhamos. Se soubermos como identificá-las, estarão abertas a serem exploradas, mesmo o menor pensamento, desejo ou ideia que desperta em nossas mentes. É um processo que ele testemunhou e experimentou várias vezes. Ele viu grandes ideias transformadas em realidade e observou como grandes ideias foram perdidas sem se tomar nenhuma providência. A primeira vez em que ele experimentou esse fenômeno foi em uma festa barulhenta com amigos em Perth, Austrália. Eu notei que meu amigo Richard estava sentado sozinho,
girando e girando em seus dedos o saca-rolhas da mesa de vinhos. Fiquei intrigado com o fato de ele parecer alheio ao resto de nós. Então, depois de alguns minutos, entrei e perguntei o que ele estava fazendo. Surpreso, ele olhou para mim e disse: se eu projetasse isso, eu teria feito isso, e isso, e isso, etc. Então ele colocou os saca-rolhas de volta e se juntou à festa. Richard nunca entrou no negócio de saca-rolhas. Mas, como Brian observou, a diferença entre ele e os 20 ou 30 outros que usavam o saca-rolha era que ele idealizava algo que eles não imaginavam. Essa observação ensinou Brian a procurar, reconhecer e agir sobre uma oportunidade quando ela chegasse, tocando uma fonte de inspiração mais elevada. Ao criar a UGG, Brian foi guiado por uma conexão com o universo, que ele diz que sempre o orientou e, às vezes, até salvou sua vida. Com 30 anos de idade, ele teve uma carreira insatisfatória como contador e não tinha ideia do que realmente queria fazer em sua vida. Um dia, enquanto escutava a música Time, do Pink Floyd, que descreve a forma como muitas pessoas passam por suas vidas e adiam as coisas indefinidamente, ele teve uma epifania. Eu me sentei ereto e meu corpo se arrepiou todo. O jeito do meu eu superior de me avisar que eu estou no caminho certo. Pensei em todos os meus amigos contadores que estavam buscando as cobiçadas parcerias e outros que estavam executando negócios bem-sucedidos e percebi que eu estava correndo sem sair do lugar há 10 anos. Eu havia perdido o gatilho inicial. Eu tinha um forte senso de uma voz dentro de mim, dizendo-me que a vida que eu vivia não estava em harmonia com o que eu realmente queria. Através da yoga, Brian descobriu a meditação, o que ajudou a aumentar seu estado de consciência. Durante uma sessão, sua mente vagou e foi preenchida com pensamentos aleatórios sobre empresas e seus produtos. Ele percebeu que muitos dos produtos apreciados e usados por seus amigos australianos, na verdade, se originavam nos Estados Unidos. De repente, ele sentiu um forte chamado para vir para a América, onde ele encontraria o próximo produto bem-sucedido e o traria de volta para a Austrália. Aquele seria seu negócio, a resposta procurada para o que ele deveria fazer com a vida dele. Em menos de 6 semanas depois, ele estava em Los Angeles. Menos de 6 meses depois, ele havia encontrado a resposta. Ao ler a revista Surfer, Brian encontrou um anúncio mostrando 2 pares de pernas na frente de uma lareira acolhedora, com os pés vestidos de botas de pele de carneiro. Ele observou que tudo no anúncio estava absurdamente fora de lugar. Em uma revista publicada no sul da Califórnia e dedicada ao surf, palmeiras, meninas de biquíni, praias, pernas nuas e pés descalços. O anúncio gritou para mim: "Você vai ser um enorme sucesso." Eu estava na Califórnia há menos de 6 meses, e aqui estava o meu futuro olhando para mim pelas páginas da Surfer. Ele mostrou o anúncio a um amigo, que respondeu que não tinha entendido. "Botas", ele disse. "Quem usa botas?" "Exatamente", Brian respondeu. "Ninguém na ensolarada Califórnia." Botas de pele de carneiro eram usadas na Austrália, onde as ovelhas superam as pessoas em número. Mas não havia botas de pele de carneiro na América. Ele argumentou que, mesmo se metade de 1% de todos os americanos comprassem botas de pele de carneiro e ele fosse o único a vendê-las, ele ficaria rico. A voz dentro de mim estava certa o tempo todo. O problema era que eu tinha recebido a mensagem ao contrário. O meu destino não era vir para a América, encontrar a próxima grande coisa e trazê-la de volta para a Austrália. A próxima grande coisa já estava na Austrália. Meu destino era trazê-la para a América
onde eu seria muito e imediatamente bem-sucedido. A grande resposta já estava lá. Ele simplesmente não a tinha visto ainda. O valor da ignorância. Essa visão de sucesso é típica do otimismo cego compartilhado pela maioria das pessoas durante o momento quando elas concebem o seu novo sonho. Eu acredito que para um verdadeiro empreendedor, algum grau de ignorância é o ingrediente-chave para o sucesso. Se você soubesse de todos os obstáculos que você enfrentaria, você nunca começaria. Este foi o caso de Brian. Eu ignorava totalmente o fato de que os americanos tinham pouco conhecimento dos atributos incríveis da pele de carneiro. Áspera, respirável, lavável e, sobretudo, confortável. Para eles, era quente, suada, espinhosa, delicada e boa para jaquetas e luvas, e não calçados. Para os australianos, as ovelhas são um fato tão central da vida que é quase impossível passar o dia sem algum tipo de dependência sobre elas. Se eu tivesse percebido esse choque cultural no início, provavelmente teria deixado a revista de lado e voltado a sonhar em esquiar nas encostas gramadas da Austrália. O primeiro passo de Brian foi entrar em contato com a empresa que colocou o anúncio na Surfer, a Country Leather, na Austrália Ocidental, para obter algum tipo de acordo exclusivo para vender seus produtos nos Estados Unidos. Ele ligou imediatamente e falou com o dono da Country Leather, George Bursher, que lhe disse que tinha tido muitos pedidos de americanos que queriam distribuir suas botas. Brian percebeu que ele teria que fazer com que Bursher se convencesse de que ele era o cara certo. Eu disse a ele que, como ele, eu era um australiano do Oeste, de Perth, e que eu era um contador que queria começar meu próprio negócio. Disse a ele que eu tinha participado dos campeonatos nacionais de Windrush Surf Cat Regata em sua cidade natal, Albany, e relatei qualquer outra coisa da trivialidade australiana que eu pudesse pensar, para tentar criar um vínculo entre nós. Por fim, Brian obteve o consentimento da Country Leather e foi trabalhar testando o mercado. O resto, como dizem, é história. Em meados da década de 80, a Ugg Boots era um ícone de moda nos Estados Unidos. Hoje, elas são um item importante do guarda-roupa de pessoas de todas as idades, de costa a costa. Essa história sensacional de sucesso é o resultado direto de um pensamento, ou mais apropriadamente, uma tomada de ação a partir de um pensamento. Nem todos olhariam para um anúncio de botas de pele de carneiro e imaginariam que adornassem os pés dos californianos do sul. Todos nós temos diferentes tipos e níveis de criatividade. Como Brian conseguiu tirar um produto existente e pensar em uma maneira diferente de comercializá-lo ou usar? Pensar é uma coisa muito pessoal. Há tantos tipos de pensamento, é difícil de definir. Existe um pensamento negativo e positivo, pensamento rápido e lento, pensamento certo e errado, ousado e conservador. Até certo ponto, usamos todos acima para chegar até onde estamos em nossas vidas. E o que esse lugar parece é a soma de todos os nossos pensamentos combinados. Mas cheguei à conclusão de que meus melhores pensamentos chegam quando minha intenção não é pensar. Não consigo dizer quantas vezes fiquei preso a um problema, ou faltava direção, ou mesmo procurava inspiração quando a resposta veio através da meditação. Eu costumo definir alguma intenção antes de relaxar, e tenho caneta e papel por perto. Mas então me sento quieto, em nenhum local específico. Eu tive alguns pensamentos ótimos em aviões, e me esforço ao máximo para não pensar. Muitas vezes não vem nada, mas na maioria das vezes tenho ideias que parecem inspiradas, e para mim
esses são os pensamentos mais puros. Estou convencido de que existe uma inteligência no universo em que todos podemos aproveitar, se praticarmos. Muitas pessoas só ouvem isso em tempos de desespero, quando parecem ter atingido o fundo, quando o canal humano do pensamento está esgotado. Mas esse estímulo está sempre lá para dizer palavras de encorajamento e dar um novo pensamento ao buscador genuíno. Capítulo 15. Preparando o terreno para o sucesso. Mais ouro tinha sido extraído da mente dos homens do que da própria terra. Napoleon Hill. A mesa é o lugar de encontro icônico, o símbolo final da união, conexão e comunidade. É onde os amigos se encontram para a conversa, o conselho, e as famílias se juntam para compartilhar suas risadas, sonhos, medos, pensamentos e ideias. A mesa tem sido o centro de entretenimento e recreação em nossas vidas pessoais e o local de ter ideias, planejamento, transações e troca de fundos e conselhos em nossa vida profissional. O empresário Rob Angel encontrou uma maneira de transformar a diversão e a sociabilidade da mesa em um sucesso surpreendente. E desde o início, ele reuniu os outros em torno de sua própria mesa, pessoas que o ajudaram a completar. E das vezes, tenho ideias que parecem inspiradas, e para mim, esses são os pensamentos mais puros. Estou convencido de que existe uma inteligência no universo em que todos podemos aproveitar, se praticarmos. Muitas pessoas só ouvem isso em tempos de desespero, quando parecem ter atingido o fundo, quando o canal humano do pensamento está esgotado. Mas esse estímulo está sempre lá para dizer palavras de encorajamento e dar um novo pensamento ao buscador genuíno. Capítulo 15. Preparando o terreno para o sucesso. Mais ouro tinha sido extraído da mente dos homens do que da própria terra. Napoleon Hill. A mesa é o lugar de encontro icônico, o símbolo final da união, conexão e comunidade. É onde os amigos se encontram para a conversa, o conselho, e as famílias se juntam para compartilhar suas risadas, sonhos, medos, pensamentos e ideias. A mesa tem sido o centro de entretenimento e recreação em nossas vidas pessoais e o local de ter ideias, planejamento, transações e troca de fundos e conselhos em nossa vida profissional. O empresário Rob Angel encontrou uma maneira de transformar a diversão e a sociabilidade da mesa em um sucesso surpreendente. E desde o início, ele reuniu os outros em torno de sua própria mesa, pessoas que o ajudaram a completar, testar e aperfeiçoar sua ideia e criar um negócio a partir dela. Na verdade, seria possível dizer que seu produto e ideia surgiram de uma mesa perfeita. O que você desconhece pode ajudá-lo. Hoje, Rob é um empreendedor de sucesso fenomenal, criador do amado jogo de tabuleiro Pictionary. Mas em 1985, era um garçom em dificuldades. Durante a calmaria, ele passava o tempo escolhendo palavras aleatórias do dicionário, desenhando uma imagem que as representasse e fazendo com que outros adivinhassem a palavra. Seus colegas adoraram. E o que começou como uma maneira de passar o tempo entre turnos no trabalho, logo evoluiu para uma ideia maior. Mas Angel sabia o que ele não sabia. Para atrair a publicidade e o interesse necessários para tornar Pictionary um nome familiar, ele precisava de ajuda. Primeiro, ele precisava de dinheiro para imprimir seu jogo de tabuleiro.
crédito familiar através de um empréstimo de um tio que lhe forneceu os fundos para fazer milhares de jogos impressos. Angel tinha 3 parceiros de negócios: seu tio, que era seu assessor financeiro, um designer gráfico, que desenhou os cartões e o tabuleiro, e um parceiro de negócios, que compensou o fato de ele ser, ele mesmo admitia, um empresário incrivelmente médio. Juntos, Angel os considerava a equipe dos sonhos, proporcionando-lhe a experiência que ele carecia em diferentes áreas. Ele também aproveitou a sabedoria de um cavalheiro que fez todas as impressões para o mega popular jogo de tabuleiro Trivial Pursuit. A vontade de Angel de trazer outros que poderiam preencher suas lacunas de conhecimento, experiência e perícia desempenhou um papel importante em seu sucesso final. Ele também acreditava em seu produto. Anos depois, as pessoas me disseram que achavam que eu estava louco, mas nós continuamos conectados. Sabíamos desde cedo que tínhamos algo especial e nunca mais olhamos para trás. No entanto, seu sucesso exigiu trabalho. Não aconteceu do dia para a noite. Nós fizemos centenas e centenas de demonstrações, abordamos varejistas de Seattle para vender um punhado de jogos por vez. As lojas de departamento tornaram-se seus maiores clientes. E um pedido de 167 jogos, feito pela Nordstrom, abriu o caminho para o sucesso do Pictionary. No início de 1986, a equipe de Rob licenciou seu jogo e iniciou sua própria empresa de jogos. Em 2001, Pictionary foi tão bem sucedido e popular que atraiu ofertas de grandes empresas de jogos e foi vendido para Hasbro. A terceira mente. O jogo, que milhões jogaram ao redor da mesa, foi bem sucedido por causa da assistência, suporte e conselhos que foram recebidos de outros com experiência e visão para torná-lo possível. Napoleon Hill se referiu a esse tipo de colaboração como o grupo Mastermind, e ele o valorizou tão plenamente que o consagrou como um dos seus 13 princípios. Hill definiu o Mastermind como uma coordenação de conhecimento e esforço em um espírito de harmonia entre 2 ou mais pessoas para a realização de um propósito definido. A visão de Hill do Mastermind veio de ninguém menos que Andrew Carnegie, o magnata do aço que se juntou a outros por um propósito: criar o Império do Aço. Como Hill descreveu, o grupo Mastermind do Sr. Carnegie era composto por uma equipe de cerca de 50 homens, por quem ele era cercado, pelo propósito definido de fabricação e comercialização do aço. Ele atribuiu toda a sua fortuna ao poder que ele acumulou através desse Mastermind. Você pode, sem perceber, já ser parte de um grupo de Masterminds em andamento. Tais grupos incluem conselhos de administração, conselhos consultivos, mentores, parceiros financeiros e comerciais, ou mesmo empreendedores de mentalidade semelhante com quem você se conecta e troca ideias em uma base regular. Seja qual for o nome do seu grupo, por mais membros que contenha, os benefícios são inegáveis. Um grupo Mastermind pode contribuir com novas ideias e dar-lhe importantes pareceres, aumentar imediatamente suas redes e conexões existentes, multiplicando o número de pessoas que podem ajudar em diferentes aspectos do seu negócio ou plano. Abrir a porta para parcerias com pessoas de empresas similares que tenham uma experiência inestimável para compartilhar. Fornecer informações relevantes e rápidas que, de outra forma, levariam anos ou décadas para adquirir por conta própria.
mantê-lo focado no caminho certo e responsável, à medida que se esforça para transformar seus pensamentos e ideias em um negócio bem-sucedido. Não há como negar o valor de um grupo de mastermind a um empreendedor aspirante e inexperiente como Rob Angel. Mas eles desempenham um papel viável no sucesso contínuo dos empreendedores estabelecidos também. O autor J.R.R. Tolkien juntou-se a Charles Williams, Owen Barfield e C.S. Lewis para criar um grupo de mastermind de escritores, que juntos o ajudaram a criar O Senhor dos Anéis. Um dos grupos de mastermind mais famosos da história se chamava Vagabonds. Seus membros incluíam Henry Ford, Thomas Edison, o presidente Warren Harding e Harvey Firestone, da companhia de pneus Firestone. As pessoas que se reúnem em torno de sua mesa criam coletivamente outra voz, que o Dr. Hill descreveu como uma terceira mente. Não há duas mentes juntas sem se criar uma terceira força invisível e intangível que pode ser comparada a uma terceira mente. Sua capacidade de criar coisas no mundo é aumentada por ter essa terceira mente invisível do grupo Mastermind. Se o grupo é montado para ajudar um indivíduo ou uma ideia específica, como o Pictionary de Rob Angel, ou para ajudar todos os membros do grupo a aprimorar seu sucesso e desenvolver seus negócios, uma equipe de profissionais com diferentes habilidades, talentos, ideias, experiência e perspectivas é um ativo para o negócio. Rob Angel fez do seu gênio criativo um nome familiar com a ajuda dos outros. Ele precisava de apoio financeiro, habilidades que ele não possuía e perícia em áreas em que ele não dominava. Ele tinha consciência do que ele não sabia e não tentava fazer as coisas sozinho. Ao reconhecer e aceitar o que ele precisava para tornar seu sonho realidade, depois sair e encontrar essas coisas, ele criou uma equipe que transformou o seu jogo de desenho em uma propaganda de grande sucesso. Prova de que grandes ideias podem ser criadas por uma pessoa só, mas graves muitos. A próxima vez que você se juntar ao redor da mesa, toque no poder que está ao seu redor. Procure informações e comentários de amigos e familiares, conselhos de profissionais, ideias e novas perspectivas além da sua. Quando você sabe do que não conhece e se volta para os outros para obter seu apoio inestimável, as portas se abrem, as ideias são expandidas e o sucesso é acelerado. Com as pessoas certas ao seu redor, seus pensamentos se tornarão realidade muito mais rápido e fácil, e você também pode criar um sucesso perfeito. Capítulo 16. Os denominadores comuns do sucesso. Crie um plano definido para realizar seu desejo e comece de uma vez, se estiver pronto ou não para colocar este plano em ação. Napoleon Hill. A pessoa comum vai gastar em qualquer lugar de 50 a 90 mil horas trabalhando durante a vida. Isso é muito tempo para investir se você realmente não gosta do que está fazendo. Uma das maiores revelações de Napoleon Hill foi a importância crítica de encontrar a realização e a recompensa por seu trabalho. A maioria das pessoas quer saber se seu trabalho é estimado. Mais ainda, querem saber se estão fazendo a diferença, se sua contribuição cria um benefício real, seja para um empregador, empregado, cliente ou sociedade. Como Hill compreendeu, e como os empresários representados neste livro enfatizaram repetidamente, aquela é a fonte das verdadeiras riquezas, e a maioria das pessoas que a perseguem
descobre que é o pré-requisito para o sucesso financeiro, não o resultado disso. Como o Dr. Hill, a doutora Myra S. White também estudou o impacto dos pensamentos sobre o sucesso. A doutora White é instrutora de medicina em psiquiatria da Faculdade de Medicina de Harvard e ensina liderança e gerenciamento estratégico de talentos na Escola de Extensão de Harvard. Como Hill, ela pesquisou e entrevistou pessoas bem-sucedidas na tentativa de identificar pontos comuns entre elas. Seu trabalho se concentra na execução de pensamentos, as ações que as pessoas bem-sucedidas tomam para transformar pensamentos em realidade. Ao conduzi-la, ela escolhe se concentrar em pessoas que priorizam ativamente o tipo de contribuição positiva que se alinha com a definição de riqueza de Hill. Eu não estou interessada em quem são as pessoas, como elas parecem ou suas personalidades, mas apenas no que fazem para transformar o pensamento em realidade. Eu seleciono apenas pessoas para estudar quem age com integridade e se esforça para fazer uma diferença positiva no mundo, agregando valor à vida dos outros, através de seus produtos ou atos para melhorar a qualidade da vida das pessoas. A doutora White se interessou por esta pesquisa por volta da virada do milênio, quando ela descobriu que sua carreira estava, em suas palavras, indo a lugar nenhum. Ela concluiu o doutorado em psicologia na Faculdade de Artes e Ciências da Universidade de Harvard e fez direito na Escola de Direito de Harvard. Embora isso a colocasse em um grupo pequeno e seleto de pessoas no mundo, ela nunca descobriu como otimizar sua educação de uma maneira que permitisse que ela usasse e expressasse completamente sua experiência e perícia. Como muitas pessoas, ela queria fazer um trabalho significativo e dar uma contribuição positiva para o mundo à sua volta. Em vez disso, ela parecia estar presa a uma série de trabalhos sem fim e sem saída para lado nenhum. Isso a levou a começar a olhar para trás em sua carreira, para descobrir o que aconteceu com o que parecia ser um início promissor. Conforme eu contemplava o meu caminho, começava a perceber que não tinha ideia de como ter sucesso no local de trabalho americano. Eu vim para os Estados Unidos ainda criança da Inglaterra. Meu pai morreu antes de eu nascer, e minha mãe decidiu se casar novamente com um britânico que vivia nos Estados Unidos e que gerenciava um parque estadual onde nos instalamos. Meus pais nunca foram aculturados e eu essencialmente fui criada para ser uma aluna inglesa adequada. Os adultos que visitavam nossa casa eram principalmente parentes e conhecidos ingleses que estavam viajando pelos Estados Unidos. Além disso, ninguém estava sequer remotamente interessado no sucesso, na realização pessoal, nem em ganhar muito dinheiro. Seu primeiro vislumbre do mundo americano de sucesso e conquista pessoal veio quando ela conheceu seu marido, aos 19 anos. Um americano experiente, ele percebeu que eu nasci para coisas maiores do que apenas um curso de graduação e me tornei a engenheira do meu meio acadêmico. Ele me ensinou a escrever simples sentenças em inglês americano sobre como ser admitida em escolas superiores e então prosperar como aluna. Infelizmente, antes de poder iniciar sua carreira no mundo real, seu marido morreu tragicamente de câncer. Sem sua orientação, ficou perdida. Sua promissora carreira essencialmente evaporou. Esses pensamentos originaram nela uma missão para descobrir como as pessoas conseguem e se tornam líderes influentes em sua área de atuação. Eu queria saber quais são os principais passos que as pessoas dão para criar seu sucesso. Como traduzem seus pensamentos e desejos em ação efetiva. Meu objetivo era identificar essas etapas, não só para criar oportunidades para mim, mas também para ajudar os outros no mundo
que estão lutando para descobrir quais ações devem tomar para atingir seus objetivos e realizar seus sonhos. Como parte desta missão, a Dra. White examinou a vida de mais de 80 pessoas altamente bem-sucedidas, procurando temas comuns e padrões de ação, e ela escreveu 2 livros com base em suas descobertas. Eu não me limito a uma profissão. Eu estudo empresários, médicos, CEOs, atletas, escritores, apresentadores, políticos e muitos outros. O que ela descobriu foi que, apesar de seus diferentes antecedentes, experiências e áreas de especialização, todos esses empreendedores de alto nível tomaram um conjunto comum de etapas ou séries de ações, cada uma das quais é evidente nas histórias dos empresários que você conheceu nas páginas anteriores. De acordo com a Dra. White, as pessoas altamente bem-sucedidas estão unidas por sua capacidade de 1. Identificar seus pontos fortes e aceitar suas fraquezas. Em vez de lamentar suas fraquezas, elas se concentram em desenvolver o que fazem melhor e depois buscam áreas em que esses pontos fortes farão a diferença. Ou seja, elas trabalham suas forças e encontram outras para fazer as coisas que elas fazem mal. Richard Branson, o fundador britânico do grupo de negócios Virgin, é disléxico e mal terminou o ensino médio. Logo que começou seu primeiro negócio, ele percebeu que era terrível com números. Então ele recrutou seu melhor amigo, Nick Powell, para administrar o dinheiro. 2. Encontrar e seguir sua paixão. O sucesso leva milhares de horas de esforço concentrado. Se você não é apaixonado pelo que faz, nunca estará disposto a dar o tempo e o esforço necessários. Pessoas bem-sucedidas são sempre apaixonadas pelo que fazem. Para elas, o que fazem não é trabalho. Em vez disso, é uma das maneiras mais eficazes de poder passar seu tempo. 3. Começar com um pensamento pequeno. A maioria das pessoas que estudei não começou com grandes planos para construir um império ou mudar o mundo. Começaram com pequenas intenções que cresceram e mudaram conforme conseguiram. Sam Walton, que fundou o Walmart, inicialmente queria apenas construir uma loja de varejo bem-sucedida em uma pequena cidade do Arkansas, que forneceria às pessoas da região bens que eles precisavam a um preço razoável. 4. Superar as expectativas. Apesar dos nossos talentos, todos nós temos esforços à nossa disposição. Sempre podemos fazer mais quando a situação o exige. Isto é o que as pessoas de sucesso fazem. Esforçam-se mais quando precisam. Margaret Thatcher, que foi a primeira e até então a única primeira-ministra da Grã-Bretanha, ficou conhecida pela extensa preparação que fez pelos seus debates na Câmara dos Comuns. Ela sempre era capaz de afogar seu adversário em uma fúria de fatos que o deixavam totalmente à esquerda. 5. Fazer-se visível. Nós achamos que, se trabalharmos duro e fizermos um bom trabalho, o sucesso virá. Não é o bastante. Estou sempre espantado com todas as superestrelas escondidas neste mundo que trabalham duro e fazem um ótimo trabalho. Eu as vejo em todos os lugares. Elas olham para mim no supermercado, na oficina do meu carro, ou me ajudam pelo telefone com um problema de atendimento ao cliente. Infelizmente, a maioria dessas pessoas é subestimada e não recompensada por seus talentos, porque ninguém percebe. Os gerentes e as pessoas no poder tendem a notar pessoas abaixo delas apenas quando algo dá errado. As pessoas que se tornam bem-sucedidas superam isso
ao encontrar maneiras de serem reconhecidas pelo bom trabalho que fazem. Para fazer isso, elas aproveitam as oportunidades que lhes dão a chance de mostrar às pessoas de alto nível que podem abrir portas para elas pelo que podem fazer. Quando Jack Welch chegou pela primeira vez à General Electric, ele era apenas uma das muitas novas contratações, e seu chefe não estava particularmente impressionado com ele. Quando o chefe do chefe de Jack lhe pediu para fazer uma análise da propriedade física e do custo de seu novo plástico, ele aproveitou a oportunidade para se tornar visível, fazendo muito mais do que lhe foi solicitado. Ele não apenas analisou o custo e a propriedade física do plástico, ele também o comparou aos plásticos concorrentes no mercado. O chefe de seu chefe ficou tão impressionado que se tornou seu mentor e iniciou sua jornada para se tornar o CEO da GE. 6. Começar a ajudar os outros. Ninguém é bem-sucedido sozinho. Atrás de cada pessoa bem-sucedida, há um grupo de pessoas que o ajudou a ter sucesso. Foi ideia de Paul Allen começar a Microsoft, porque acreditava que um dia todos teriam um computador pessoal em suas casas. Ele teve que convencer Bill Gates a sair da escola e se juntar a ele. Similarmente, os trabalhos de Steve também tiveram ajuda. Ele não montou o primeiro computador da Apple. Steve Wozniak o fez. Steve Jobs foi aquele que fez um enorme esforço necessário para vendê-lo e encontrar um nicho de mercado. Mas ele nunca poderia ter feito isso sem o brilhantismo em eletrônica de Steve Wozniak. 7. Assumir riscos. Nós tendemos a ser criaturas do hábito, porque o hábito abastece nossas vidas com previsibilidade e uma sensação de que temos o controle de nossas vidas. Este é um dos principais motivos pelos quais as pessoas se apegam a seus pensamentos e não os traduzem em ações, porque as ações sempre têm um elemento de risco. Pessoas bem-sucedidas estão dispostas a assumir esses riscos. Isso não significa que eles enfrentem riscos tolos, que têm poucas chances de sucesso. Em vez disso, eles encaram riscos calculados, aqueles que têm chances razoáveis de sucesso. 8. Gerenciar o fracasso. Pessoas bem-sucedidas não têm medo do fracasso. Para elas, é apenas um comentário ou um problema que deve ser resolvido. Quando ocorre uma falha, elas enfrentam, aceitam e, em seguida, agem da melhor maneira possível com base nas circunstâncias. J.K. Rowling estava recebendo auxílio do governo quando escreveu o primeiro livro de Harry Potter e afirmou que se considerava o maior fracasso que conhecia. Mas isso não a deteve. Ela continuou escrevendo. Em outros casos, pessoas bem-sucedidas fazem o retorno quando falham. Depois que Sam Walton descobriu que não poderia renovar seu contrato de arrendamento de sua primeira loja de varejo, porque fora tão bem-sucedido que o proprietário queria esse sucesso para o seu filho, ele não perdeu tempo lamentando seu destino. Em vez disso, ele fez as malas e começou em outra cidade. Dos inúmeros homens e mulheres que exibiram esses traços e cujas vidas são um testemunho de sua eficácia, um dos mais famosos é Abraham Lincoln, o 16º presidente dos Estados Unidos. Ao implementá-los, ele conseguiu subir para a posição mais alta do país e viver uma vida rica e completa. Ele também mudou o curso da história humana. Abraham Lincoln conhecia seus pontos fortes e fracos. Ele teve que se esforçar para aprender e foi autodidata. Ele se tornou advogado e, para a maioria dos padrões, criou algum nível de riqueza nessa carreira.
poderia ter parado aí e ser considerado um sucesso. Ao invés disso, usou a visibilidade e a experiência que ganhou nessa posição para ir atrás de seu verdadeiro interesse, a política. Em março de 1832, Lincoln fez campanha para a Assembleia Geral de Illinois, mas perdeu. Em 1858, ele concorreu para o Senado, mas perdeu novamente. Ele também perdeu a nomeação da Convenção Nacional Republicana para vice-presidente dos Estados Unidos em 1856. Nessa época, já se sabia bem que Lincoln era contra a escravidão, o que se tornaria a marca de sua presidência e legado. Não deixando que o fracasso atravessasse seu caminho, continuou a perseguir a carreira política e a expressar suas crenças. Finalmente, em 1858, Lincoln foi eleito para o Senado dos Estados Unidos. A sucessão dos pensamentos de Lincoln era sobre a abolição da escravidão. Ao agir de forma contínua, ele transformou monumentalmente os Estados Unidos e a vida de cada pessoa a partir daquele dia. Imagine a grande perda que o país teria sofrido se ele deixasse que não uma, nem duas, várias derrotas e desvantagens o impedissem de chegar a seu objetivo. Você também tem esse potencial. Você também é capaz de transformar sua vida e a vida dos outros usando o poder magnífico com o qual você nasceu, o poder do pensamento. Os pensamentos têm sido caracterizados como tendo pouco valor. As pessoas oferecem 1 centavo por seus pensamentos. A ironia desses clichês é que nossos pensamentos têm um valor muito além da medida, se agirmos para torná-los realidade. As maiores riquezas que você vai adquirir virão até você através de seus pensamentos, das suas ações e dos resultados que essas ações geram. As estratégias e as técnicas de realização escritas por Napoleon Hill em Quem Pensa Enriquece, o Legado, foram absorvidas e aplicadas por todos os empreendedores neste livro. Os sucessos deles provêm dos pensamentos e ações de Hill e também deles próprios, assim como os sucessos daqueles que eles, por sua vez, inspiraram, e assim por diante. O efeito dominó de Quem Pensa Enriquece, o Legado, vem crescendo há 1 século, provando que o que começa em nossas mentes tem potencial para influenciar e transformar vidas para sempre. O impacto que você pode fazer no mundo será tão grande ou pequeno quanto os pensamentos que você está tendo. Então pense espetacularmente. Haja agora. Escreva sua própria história de sucesso e mantenha o efeito dominó em andamento. Agradecimentos. Agradecimentos especiais para o meu grupo pessoal de Mastermind que participou desta jornada. Vocês são verdadeiramente 1 em 1.000.000. Obrigado por tudo que vocês fazem para tornar este mundo um lugar mais brilhante. Alan Reid, Amelia Kay, Andy Fong, Ben Eisenberger, Diane Bacchus Kudus, Fabian Tan, Farzan Rajput, Hilliard Goldwyn, Jill Voss, Joan Maggio, Lori Taylor, Michael Draw, Nahais Gudus, Richard Barrier, Sandy Shanner, Dave Michael, John Rogers e Matt Wolcott. Greg S. Reid. Sobre os autores. Para milhões de pessoas em todo o mundo, o nome Bob Proctor é sinônimo de sucesso. Muito antes de seu papel no filme O Segredo, que o colocou no reino do estrelato, ele já era uma figura lendária no mundo do desenvolvimento pessoal. Suas ideias, inspirações, intuições, sistemas e estratégias são a motivação que fez muitas vidas mudarem. O empurrão que transformou carreiras, epifanias pessoais
despertares internos e criou fortunas de milhões de dólares em todo o mundo. Bob é o herdeiro do legado da ciência moderna do sucesso, que começou com o financista e filantropo Andrew Carnegie. O grande desafio de Carnegie, proposto ao jovem repórter Napoleon Hill para discernir uma fórmula para o sucesso, alimentou a criação do renomado livro de Hill, Quem Pensa Enriquece, O Legado. Ao descobrir este livro, aos 26 anos de idade, a vida de Bob mudou em um instante, levando-o em sua própria busca pelos segredos do sucesso. Essa busca levou-o a Earl Nightingale, o famoso orientador de desenvolvimento pessoal, e seu parceiro de negócios, Lloyd Conant, que logo se tornou um dos colegas e mentores de Bob. Hoje, Bob continua a construir e espalhar os ensinamentos notáveis desses gigantes. Como palestrante, autor, consultor, coach e mentor, Bob Proctor trabalha com entidades empresariais e indivíduos em todo o mundo, incutindo neles não apenas os fundamentos mentais do sucesso e a motivação para alcançá-lo, mas também as estratégias acionáveis que os capacitará a crescer, melhorar e prosperar no mundo atual e em constante mudança. Através do Instituto Proctor Gallagher, Bob, juntamente da cofundadora, presidente da empresa e CEO Sandra Gallagher e de suas equipes, ensinam princípios, estratégias e fundamentos que ajudam pessoas e organizações a criarem os resultados que querem na vida. Resultados que ficam. Greg S. Reid, o autor de best-seller, aclamado orador, cineasta e mestre contador de histórias, é um empreendedor natural, conhecido por seu espírito de doação e por ter um talento especial para traduzir situações complicadas em conceitos simples e fáceis de entender. Como fenômeno de tomada de ação, a estratégia se transforma em resultados rápidos e furiosos, e as relações são profundas e ricas no espaço que lhe orbita. www.bookgreg.com. Publicadas em mais de 45 livros, 28 best-sellers, 5 filmes e apresentadas em inúmeras revistas, Greg compartilha que as lições mais valiosas que aprendemos também são as mais fáceis de aplicar. Recentemente, Greg foi selecionado pela The Napoleon Hill Foundation para ajudar a continuar o ensino encontrado na Bíblia de realização pessoal, Quem Pensa Enriquece, O Legado. Seu último filme, Wishman, Desejo do Homem, apresenta a história real da vida de Frank Shankwitz, fundador da Make-A-Wish Foundation, em que o desejo de um menino inspira um homem a mudar o mundo. Unidos somos um. O site O Segredo é um dos maiores portais de desenvolvimento pessoal do Brasil. Há mais de 5 anos, inspira milhões de pessoas todos os dias a despertarem sua consciência e a conquistarem, através de seu poder pessoal, as vidas que desejam para si mesmas. Nossa missão é levar aos leitores conteúdos de qualidade que incentivem a disseminação da positividade, do pensamento e da ação, enquanto elementos transformadores da realidade humana. Compreendendo que na raiz de todas as transformações estão os pensamentos, trabalhamos em nossos textos temas como lei da atração, espiritualidade e gratidão, que ensinam como usar nossas mentes a nosso favor e despertam em nossos leitores o desenvolvimento de perspectivas mais amplas sobre a vida, ajudando a fazerem as mudanças que desejam com motivação e resiliência. Conquistamos a confiança de muitos leitores desde o início de nosso projeto, e muitos deles contribuem com suas experiências pessoais para a nossa missão. Esses parceiros são nossos colunistas, que em 2018 somam mais de 900.
Estamos presentes também nas redes sociais, onde diariamente postamos nossos textos e mensagens de inspiração e motivação na forma de imagens que incentivam a reflexão e a evolução pessoal de forma leve e interativa. Todos os dias, buscamos novas maneiras de iluminar as vidas de nossos leitores e estamos esperando por você. Acompanhe-nos e faça parte desse grande círculo do bem. Unidos somos um. Você acabou de ouvir o livro Penso e Acontece: O Poder de Transformar as Suas Ideias em Realidade, de Bob Proctor e Greg S. Reid. Traduzido por Ana Paula Silveira, narrado por Ronaldo Serruia. Este audiolivro foi produzido pela Storytel em 2019 em parceria com o Estúdio Centauro. Todos os direitos reservados.